Olá, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte. É com alegria que estamos neste momento tão especial e gostoso, neste culto de louvor e adoração a Deus. Cumprimentamos a todos, inclusive aos nossos amados aqui do Ministério de Comunicação, que tem feito um trabalho brilhante num assessoramento VIP de primeira qualidade. Nosso louvor a Deus e gratidão a esses irmãos queridos. A palavra de Deus em Isaías capítulo 52, versículo 7, nos diz, Isaías 52, versículo 7: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Louvado seja o nome do Senhor pela promulgação, pela proclamação das boas novas, da paz, da única paz que só Jesus Cristo pode dar. Queremos, neste instante, orar ao Senhor com gratidão por este culto, por este momento de edificação. Oremos, pois. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos com os nossos irmãos, apesar da distância, mas o fazemos, Senhor, através destes equipamentos. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela existência de nossa amada e querida Igreja Presbiteriana Central em Campo Grande. E obrigado, Deus, pelos demais irmãos e pessoas que nos ouvem através deste meio de comunicação. Damos-te glórias, Pai, pelos louvores. Damos-te glórias pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Louvamos-te em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Continuando, nós ouviremos agora algumas belas canções, um louvor de adoração ao nosso querido Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.
Meu querido irmão, meu querido ouvinte, continuando então com este culto, com este momento de adoração a Deus, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Aliás, capítulo 13. Vamos começar no capítulo 13, versículo 33 e 34, e ainda do capítulo 14 até o versículo 7. Diz assim a Santa Escritura: Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa de sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra pessoa. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Oremos outra vez. Obrigado, Pai querido, por esta palavra à nossa disposição, para a nossa edificação. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala a cada um de nós, em nome de Jesus, sim. Amém e amém. Você sabia, meu querido ouvinte, que nem sempre boas novas significam boas novas mesmo? É verdade. Por exemplo, a primeira vez que este termo, boas novas, aparece na Bíblia é no livro de 1 Samuel, capítulo 31, quando na morte do rei Saul, e o termo é usado justamente pelos inimigos do povo de Deus, a saber, os filisteus. O versículo 9 de 1 Samuel, capítulo 31, diz: Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pelas terras dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Vejam, os filisteus, através dos seus mensageiros, foram a anunciar boas novas ao seu povo. Mas que boas novas eram essas? Era a morte do rei Saul. Para os filisteus, então, a morte de Saul foi traduzida em boas novas. Mas para Israel, o povo de Deus, era uma verdadeira tragédia, uma verdadeira derrota. Então, boas novas podem sim e significam sim boas notícias, mas pode significar boas notícias para uns, no caso aqui para os filisteus, e ao mesmo tempo pode significar o contrário para outros, no caso para Israel, o povo de Deus aqui neste contexto. Agora,
pior que entender boas novas, ao contrário, é receber duras novas, como temos aqui no texto que acabamos de ler. O fato é que o filho do rei Jeroboão adoeceu, e ele, o rei Jeroboão, pediu à sua mulher que fosse até ao profeta Aías, em busca de boas novas, em busca de boas palavras a favor do seu filho. Será que ela, a esposa de Jeroboão, ouviu boas novas? Será que ela conseguiu as boas novas desejadas pelo seu marido? Vamos entender isto e desenvolver este assunto aqui com o tema em busca de boas novas. Então pense comigo nessa temática, em busca de boas novas. Em primeiro plano, quero compartilhar que o rei Jeroboão foi em busca de boas novas, mesmo vivendo em pecado. Ele foi em busca de boas novas, mesmo vivendo em pecado. O próspero reino de Davi e Salomão, seu filho, agora está dividido. Roboão, filho de Salomão, não foi feliz em aconselhar o povo, e isso resultou na separação entre as tribos, conforme o capítulo 12 aqui do livro de 1 Reis. Apenas 2 tribos seguiram a Roboão, o reino do sul, enquanto as outras 10 tribos seguiram a Jeroboão no reino do norte. Jeroboão é então o rei de Israel, que é o reino do norte, enquanto Roboão, conforme o texto, filho de Salomão, é o rei de Judá, o reino do sul. E Jeroboão insiste em viver no pecado, no seu pecado, e levar o povo a pecar. Conforme lemos agora há pouco no versículo 33 e no versículo 34 do capítulo 13. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu caminho. Antes, de entre o povo, tornou a construir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Vejam que Jeroboão construiu 2 lugares de culto, segundo aqui o texto, cada um para adorar o bezerro de ouro. Um em Betel, na região sul de seu país, e outro em Dan, no extremo norte. E então Jeroboão, desafiando a Deus com essa atitude de culto sincrético, de culto alternativo, pois o lugar reservado por Deus era Jerusalém. Então ele, Jeroboão, constrói altares para cultos idólatras, e com desrespeito, e repito, sincretismo, com esse culto alternativo, ele diz ao povo, versículo 28 do capítulo 12: Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. O comportamento do rei Jeroboão era tão grave que um triste refrão vai aparecer da agora em diante. Um triste refrão será ouvido daqui em diante para identificar o comportamento, o desrespeito sucessivo dos reis de Israel. A palavra de Deus nos ensina que o refrão é: andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Este triste refrão
ecoará pelo menos 10 vezes ao longo do reinado dos reis da história de Israel, do Reino do Norte. Desobediência e idolatria são os pecados de Jeroboão, com a agravante ou o agravante de levar o seu povo a pecar com os seus pecados. Então, o rei, com esses pecados, e sem nenhuma mostra de arrependimento, ele vai atrás, vai em busca, vai ao encontro do profeta Aías, através da sua mulher, para buscar boas novas. Daí eu compartilho com você o segundo tópico, lembrando que o primeiro até aqui, que é Roboão, ele vai em busca de boas novas, mesmo continuando nos seus pecados. Ele vai sim em busca de boas novas, mas só ouviu duras novas. Duras novas só aparece aqui neste texto, no versículo 6. O rei busca, junto ao profeta Aías, boas novas, e sua causa parecia justa. Afinal, ele e sua esposa estão intercedendo a favor do filho doente. E um filho doente que era um herdeiro, um dos herdeiros ao trono do Reino do Norte. Eu só observo aqui que o termo menino, no final do versículo 3, aplica-se a qualquer pessoa não perfeitamente integrada à sociedade. Alguém que é demasiadamente jovem para casar ou constituir família. Então, entende-se adolescente. Um adolescente que era filho do rei e candidato ao trono, logicamente. Então, a mulher de Jeroboão, ele parte ao encontro do profeta, conforme lemos no versículo 1 até o versículo 6 que acabamos de ler. E eu afirmo, que tristeza, que triste encontro, que decepção, que vergonha, em que Jeroboão, através de sua mulher, ele busca boas novas a favor de seu filho doente, mas só ouve duras novas. Conforme está no versículo 6, disse o profeta: estou encarregado de te dizer duras novas. Duras novas. Mesmo que mesmo que ele, Roboão, e sua esposa, tivessem investido em disfarce, como está no versículo 2. Disfarce significa pecado, mentira, engodo, mutreta, coisas assim. Duras novas, mesmo que tentasse agradar ao profeta. Aqui no versículo 3, na primeira parte, diz: 10 pães, bolos e uma botija de mel, gêneros de primeira necessidade, e agradáveis sim como um presente para o profeta no contexto daqueles dias. Mas este presente, ou estes presentes, eles seguiam no caráter do engodo, da mutreta, nas mãos de um disfarce seguido com a mulher de Jeroboão. Duras novas, como eu disse antes, mesmo que a causa parecesse justa, afinal, o casal está intercedendo a favor do seu filho doente, um adolescente herdeiro do trono. Duras novas, sim, mesmo que estivessem diante de um profeta já velho e cego, como está aqui no finalzinho do versículo 4. Jeroboão, ele teve um longo reinado, mas ouviu duras novas. Ao longo do seu reinado, de 41 anos, ele reinou do ano 793 até o ano 752 antes de Cristo. Mas foi um reinado que amargou duras novas do profeta
Aías. Mas que duras novas foram essas? O versículo 10 aqui do nosso texto diz: trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Que mal foi esse? A lista é grande. Menciono apenas alguns neste momento. Todos os do sexo masculino serão eliminados. Versículo 10. Quer dizer então que a dinastia de Jeroboão será rompida. Jeroboão não terá sucessores no trono. Segundo mal, ou segunda dura nova, não haverá sepultura. Que horror! Está no versículo 11. Sepultar os seus mortos, com certeza, é uma concepção enraizada no ser humano desde todos os tempos. E agora nós temos aqui, neste momento, que os seus mortos não serão sepultados. Querer sepultar os mortos ainda hoje é uma boa tradição. Mas aqui, o povo, os sucessores, a família, os do sexo masculino de Jeroboão não terão direito à sepultura. Então, não ser sepultado é considerado pior dos castigos. Outra dura nova: de imediato o menino morrerá, diz o versículo 12. Que triste notícia, que dura notícia, dura nova a mulher de Roboão ouve. Nada podia ser pior do que isto. Ela foi exatamente para ouvir boas novas a respeito de seu filho, mas aqui ela recebe o veredito de que a dinastia será rompida mesmo, o herdeiro morrerá. Que horror! E tem mais: um rei sobre Israel. Versículo 14. Outro rei, Nadab, um outro filho de Jeroboão, ele vai reinar, mas apenas 2 anos. Você confere aí no capítulo 15, versículo 25. E o novo rei, não da dinastia, eliminará a casa de Jeroboão. Repito, versículo 14. Não há esperança. E uma última dura nova que eu menciono: o Senhor ferirá a Israel, arrancará a Israel desta boa terra. Versículo 15. Ou seja, a nação toda está comprometida com os pecados de Jeroboão e a nação vai para o exílio. Que triste notícia! O rei Jeroboão, ele não poderia ouvir duras novas mais duras do que essas. Imagine então você, meu querido ouvinte, ver ali a esposa do rei Jeroboão voltando para casa depois dessa longa viagem. E chegando a casa, ao entrar em casa, morre o seu filho adolescente Abias. E ainda teve a mulher de Jeroboão que entregar essas duras novas a seu marido. Que tristeza! Foi assim mesmo. Jeroboão, através de sua esposa, ele foi ao profeta Aías em busca de boas novas, mas só ouviu duras novas. Quero dizer para você que ir em busca de boas novas é uma necessidade. Necessidade não só de Jeroboão, mas de todos nós. Todos nós. Contudo, em nosso texto, concluindo então, o profeta Aías, mesmo velho e cego, ele conhecia o coração do rei em nome de Deus. Conhecia o coração não arrependido do rei Jeroboão. E assim é ainda hoje. Deus conhece profundamente cada coração. Por isso, por esse conhecimento,
é que Deus estende sua graça e misericórdia através do sangue de Jesus. A palavra de Deus nos ensina desse encontro de Deus com um homem pecador que necessita de boas novas. E se eu compartilho aqui com você esta breve história do pecado de Jeroboão, do seu disfarce com a sua esposa, em que ele vai em busca de boas novas, e eu só ouviu duras novas, é porque para você, para nós hoje, existe esperança. Esperança de boas novas. Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E Romanos capítulo 5, versículo 8 nos ensina: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por fim, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu te convido a pensar, a querer, a vir atrás das boas novas que o Senhor tem dispensado para nós outros ainda hoje. As boas novas do Evangelho em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, adoro ao Senhor de todo o meu coração. Adoro ao Senhor com muita gratidão, em nome de Jesus, por esta oportunidade, por este compartilhar de um episódio tão antigo, lá no Antigo Testamento, mas que fala aos nossos corações hoje. Dá-nos, ó Deus, o desejo sincero de encontrar, sim, as boas novas, mas deixando os nossos pecados para trás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido. Obrigado. Hoje, sempre e eternamente. Amém e amém. Vamos, neste momento, receber a bênção apostólica segundo a graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que é Criador dos céus e terra, e as consolações todas do Espírito Santo, sejam com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Amém.